Olá para você que acompanha o blog da Marielle Martins. Hoje nós estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Você que acompanha o blog tanto pelo site como pelas redes sociais, seja bem-vindo. Hoje a nossa convidada é a deputada estadual Mabel Canto, do PSDB. Gostaria de agradecer primeiramente, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Marielle. Agradeço o convite também para a gente falar um pouquinho sobre a nossa pré-candidatura, a primeira entrevista que eu estou dando aí depois do anúncio da pré-candidatura, Marielle. Obrigada, já desde já, por conversar conosco, Mabel. Bom, você fez algumas declarações durante esse ano dizendo que não pretendia, concorrer à Prefeitura de Ponta Grossa. Aliás, na eleição passada também foi mais ou menos assim, que você tinha como prioridade manter o seu mandato como deputado e agora anunciou, recentemente aí a sua pré-candidatura. O que te motivou a mudar de ideia e decidir concorrer? Marielle, eu sempre ajo assim com responsabilidade. Entendo que quando eu começo uma coisa, eu tenho que ir até o fim. E tanto no mandato passado quanto nesse, entendia que continuar o mandato de deputado era importante. Primeiro, por respeito ao eleitor que me elegeu lá para a Assembleia, mas diante aí de tanto clamor que eu ouvi nas ruas em Ponta Grossa, diante aí dos levantamentos eleitorais, e aí tivemos uma conversa, entre a família, eu, meu pai e a Josi, nós decidimos então optar pelo meu nome nesse final agora aí de pré-candidaturas, estamos há poucos dias aí das convenções, do início das convenções, e lançar o meu nome. É uma decisão difícil, foi uma decisão difícil, Marielle. Como eu te disse, eu realmente queria cumprir o mandato, entendia que era importante para a cidade, para a região, para as mulheres, que eu tanto defendo lá na Assembleia, como líder da bancada feminina. Mas, ao mesmo tempo, eu saía, por exemplo, ia no mercado. A caixa do mercado me falava, Mabel, você não vai sair? Mabel, precisamos de você. E aonde eu estava andando aqui em Ponta Grossa, muitas pessoas me abordavam e faziam essa pergunta e me diziam que eu tinha que vir para a disputa. Então, em nome de tudo isso, e até também como forma de um respeito a esses eleitores, que muitos deles me diziam assim, eu votei em você para deputada, mas agora também quero que você vá para a prefeitura. Então, em nome disso, nós entendemos que seria o melhor. A questão do Joselito, o recurso acabou ficando para posterior às convenções, isso acaba inviabilizando a candidatura dele. E a vereadora Josi tinha se colocado à disposição também, mas nós entendemos então que o meu nome era o melhor nesse momento. Mas caso nessa questão do teu pai, se teu pai tivesse conseguido, vamos supor, ainda tem a sequência do julgamento, reverter a situação, ele seria o candidato. Nós tínhamos como prioridade sempre a candidatura dele, até por conta de tudo que tinha acontecido em Brasília, entendia que, já que ele não pôde assumir o mandato lá como deputado federal, ele estaria livre e apto, caso se confirmasse a elegibilidade, para vir para essa disputa eleitoral aqui em Ponta Grossa. Entretanto, como o julgamento ficou agora ali para a semana do dia 2 ao dia 9, então nós não temos uma certeza do que vai acontecer, também não podemos ficar deixando a população esperando, por isso a gente lançou o meu nome. Ou seja, independente do julgamento, o prazo das convenções é 5 de agosto, 5 de agosto. Mesmo que o julgamento ocorra antes e que tenhamos uma mudança, vamos supor, a tua candidatura é mantida. Está mantida. Em relação à eleição de 2020, que você disputou, foi para o segundo turno com a atual prefeita, Elizabeth Schmidt. Aliás, foi uma diferença muito pequena, Mabel? No primeiro turno você venceu, inclusive, a Elizabeth, e aí no segundo turno acho que foram um pouco mais de 8 mil votos, a diferença entre vocês duas. Qual é a análise que você faz hoje? O que faltou para que você vencesse aquela eleição? Puxa, eu acho que numa eleição você nunca ganha ou perde por um fator, São vários. Eu acho que, infelizmente, naquele momento houveram muitas promessas da atual administração, como o próprio 100% de asfalto. O governador esteve aqui um dia antes da eleição. Eu lembro de andar um dia antes da eleição, Marielle, e eles estarem cobrindo ruas, colocando aquele fresado, que era o resto de asfalto em alguns bairros da cidade. Então, assim, foi muito pesado. A máquina trabalhou muito pesado, tanto a estadual quanto a municipal. E isso, infelizmente, deu força para eles naquele momento. Tanto é que, veja, não se concretizou a promessa do 100% de asfalto. Ela não vai terminar em 100% de asfalto. Então, foi uma falsa promessa, mas que, infelizmente, eu entendo que a população acredita, porque a população quer muito aquilo. Quem não quer um asfalto na frente da sua casa para não ter barro, Hoje, por exemplo, um dia chuvoso,
Ninguém quer barro na frente da sua casa, ninguém quer pó na frente da sua casa. Então, quando chega uma pessoa aliada ali com o governador, né, com uma equipe toda ali, fala, poxa, vai ter 100%, vai ter asfalto na frente da sua casa, isso realmente mexe com a pessoa, não tenho a menor dúvida disso. E, claro, eu acho que podem ter acontecido outros fatores naquele momento. Enfim, né, eu acredito muito que Deus sabe a hora de cada coisa, e naquele momento, então, foi eleita Elizabeth. Vale destacar que essa promessa que você relembrou aí do 100% de asfalto não foi feita só para Elizabeth, né? Foi pelo Ratinho, Sandro Alex e Marcelo Rangel e ainda o capitão Saulo, né, que é o vice-prefeito. Justamente, essa não é uma promessa só da prefeita Elizabeth, é uma promessa do grupo, era o Grupo 55, o governador, os irmãos Oliveira, Sandro e Marcelo, a Elizabeth, né, o Saulo também estava junto. Então ali era uma promessa de todos. E uma promessa que nós sabíamos que era inatingível, né? Não tinha como cumprir. Eu lembro, Marely, que na campanha passada nós tínhamos uma estimativa de que custaria mais ou menos R$1 bilhão para asfaltar toda Ponta Grossa. R$1 bilhão à época era o orçamento do município. Então, ou seja, você trava por um ano o orçamento do seu município para fazer o asfalto todo na cidade. E mesmo assim, há lugares da cidade que pela topografia a gente sabe que há uma dificuldade de levar o asfalto também, se precisa pensar em outras técnicas de pavimentação. Então, realmente, a promessa foi deles, eles sabiam que não iam cumprir. Eu até tenho visto a prefeita dizer que a culpa foi da pandemia, agora que ela não cumpriu 100% do asfalto. Para mim, é uma desculpa muito esfarrapada, porque eles já sabiam que era impossível de concretizar. Na época, eu mesma falava de asfalto, falava muito da pavimentação, de pedra, inclusive, que era mais barato, mas a gente sabia que não podia cumprir 100% de asfalto, tanto é que não prometemos. E recentemente a prefeita Elizabeth concedeu entrevista para nós aqui para o blog e falou que do Estado, ela estava falando ali do quanto que ela tinha, que a prefeitura, né, investiu em asfalto, e ela mencionou que só do Estado foram apenas 60 milhões, você falou que iria em torno de um bilhão para asfaltar a cidade inteira. E chama a atenção também que ao mesmo tempo que ela falou sobre esses recursos, que são pequenos, né, se a gente for pensar do Estado, 60 milhões, ela também disse que o Sandro e o Marcelo não encaminharam sequer R$1 para o asfalto da cidade. Quer dizer, quem prometeu não ajudou a vir o asfalto. Não ajudou, né? Eu, por exemplo, até fiz uma emenda ao orçamento, na época de 3 milhões em asfalto, para Ponta Grossa. Agora, nessas últimas emendas, que são fruto do programa Paraná Mais Cidades, eu destinei mais 1 milhão, que equivale a mais ou menos 10 quadras. Até comento assim, a promessa não era minha, mas eu queria ajudar um pouquinho, pelo menos 10 quadras a serem feitas aqui em Ponta Grossa. E, de fato, o Estado mandou muito pouco recurso nesse sentido. Lembro de um recurso do deputado Plauto, inclusive, que intermediou muito do asfalto ali do Parque Industrial, né, do Distrito Industrial. Então, não foi nem os irmãos Oliveira que ajudaram nesse sentido. Aliás, Marely, acho que pouco se viu dessa atuação do Estado para o tamanho que eles prometeram. Porque quem se julga amigo íntimo, inclusive, do próprio governador, como é o caso do Sandro e do Marcelo, poucas coisas do Estado vieram para Ponta Grossa. E muitas das coisas que vieram foram cobranças que foram feitas por mim, por outros deputados lá na Assembleia Legislativa. Vou te dar um exemplo recente, o Colégio Orlando Táxi, que foi anunciado agora recentemente há alguns dias. Essa é uma luta que nós iniciamos lá em 2019. Eu trouxe na época o secretário Renato Feder, o presidente da Fundepar, José Maria Ferreira. Vieram, olharam o local, outros colégios, né, que nós também estávamos pleiteando naquele momento. E ali se iniciou um trabalho, né, por conta da construção do Orlando Táxi, lá no Los Angeles. Em nenhum momento eu vi Marcelo, Sandro Alex falar absolutamente nada sobre esse assunto. Infelizmente, na época da pandemia, a licitação não saiu, estava programado, porque tinha um recurso já. Posteriormente, o deputado Russen também atuou na liberação desses recursos. E agora, no anúncio recentemente, né, tá lá o Sandro e o Marcelo para foto. Mas não fizeram nada, não trabalharam nada nesse colégio, mas estão ali na foto, e claro que também o governo do estado é o candidato do governo do estado, o Marcelo, então vai dar preferência para que ele esteja na foto. Mas não trabalhou em nada daquilo. E como que você vê hoje esse racha entre o grupo do Sandro, o Marcelo e a prefeita Elizabeth, né? Até porque isso foi praticamente às vésperas aí de que se começar a discutir o cenário pré-eleitoral.
Marielle, eu acho que é a disputa pelo poder, né? Eles são o mesmo grupo. Eu acho que a população sempre tem que lembrar disso. Há 12 anos, esse grupo, formado pelo Marcelo, pelo Sandro e pela prefeita Elizabeth, comanda Ponta Grossa. E há 12 anos a população sofre em setores, por exemplo, como a área da saúde, que eles não cuidaram. Né? O problema não é só da Elizabeth e da saúde agora, o problema vem desde a época do Marcelo Rangel. Então, quando eles racham, o que eu entendo é que é uma disputa de poder, para quem manda mais, para quem pode mais, para quem quer mais, né? Para operar pelos próprios interesses e os interesses de alguns dentro da prefeitura. Mas o grupo é um só. Independente, vamos pensar que um deles ganhe, vai continuar o mesmo grupo. E olha, não me admira que, de repente, lá na frente, estejam unidos num possível segundo turno, de repente. Mabel, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a composição da tua chapa em relação à tua vice, né? Você já lançou aí no dia da sua pré-candidatura como vice a empresária Sandra Queiroz. Por que eu gostaria até que você explicasse um pouquinho essa aliança? Porque as pessoas, inclusive, têm questionado bastante, até nas redes sociais, pelo fato de que a Sandra Queiroz, eu me refiro a ela politicamente, é lógico, né? Ela é conhecida aí da elite de Ponta Grossa, é de direita, alguns até a taxam como extrema-direita, né? Mas eu diria direita. Já defendeu algumas causas na cidade bastante impopulares, como, por exemplo, lá atrás ela defendeu que quem recebe Bolsa Família tinha que ter o título de eleitor cancelado. Você deve lembrar disso. Entre outras pautas aí que a gente pode até citar, mas não é o foco evidente da entrevista. E você, por um outro lado, tem também o teu legado junto com o teu pai, Joselito Canto, que é bastante popular, sempre trabalhando pelas pessoas de uma renda menor, né? Pessoas da população, digamos assim, que a Sandra Queiroz não representa, evidentemente. Como explicar essa aliança? É justamente a junção para que a gente possa atender a todos os públicos aqui de Ponta Grossa. Né? Nós temos um lado mais popular, com toda certeza. Né? Eu, na verdade, tenho uma entrada por conta da bandeira da mulher em várias classes sociais, né? Percebo isso, Marielle, inclusive nas classes mais altas por conta desse trabalho. E a Sandra realmente, né, vem dessa linha do agro, né? Enfim, do empresariado, mas é uma junção de esforços, né, que nós estamos entendendo, que é bom para Ponta Grossa, né? Porque a gente consegue alinhar esses públicos, trabalhar por todos esses públicos, trazer a experiência de todo esse público, né? Seja A, B, C, D, né? Para essa gestão que a gente quer, que seja universalizada, que seja para todos, né? Como eu disse, os últimos 12 anos foram para alguns, o governo foi para alguns. Nós não queremos isso, nós queremos que seja para todos. Né? Eu quero pensar da pessoa mais simples que está lá no bairro, que essa é a que mais precisa de prefeitura, de passagem, precisa dessa estrutura social, de emprego, né, de capacitação que a gente precisa promover, mas sim pensar no empresário, que é aquele que gera renda para a cidade, que é aquele que dá trabalho, que dá emprego de verdade, né? Então a gente precisa unir todos esses setores e temos várias pessoas, a Sandra, ela entra como uma representante desse grupo, mas tem várias pessoas, né, de todas as classes sociais trabalhando nesse projeto que nós temos para Ponta Grossa. E a Sandra, eu gosto muito dela, Marielle, né, por ela ser essa mulher guerreira que ela sempre foi. Ela foi vereadora aqui em Ponta Grossa, ela tem um trabalho como secretária de Agricultura, ainda na época do Joselito, ela participou ativamente de várias entidades aqui da cidade, presidente da Sociedade Rural, a CPG, né, de outros conselhos, né, sempre foi muito atuante, né, e ela sempre pensou a Ponta Grossa, sempre se disponibilizou a Ponta Grossa, e é isso que eu acho que é o importante. A pergunta foi justamente nesse sentido, né, como você citou aí a questão empresarial, porque antes, no passado, era mais fácil ver a Sandra ao lado do Marcelo, do Sandro, até da Elizabeth, eu diria, né, pessoas aí da elite da cidade, do que do lado da Mabel, por isso que foi a pergunta nesse sentido. Então, a tua ideia é fazer justamente essa união aí de lados diferentes, é isso? Sim, é uma soma, né, de todos os grupos, de todos aqueles que quiserem essa Ponta Grossa para todos, né? Inclusive, nós temos conversado com muitas pessoas, como eu disse, de vários segmentos, que estão nesse projeto aí, né, da gente mudar a Ponta Grossa, de não ser só de um grupo, de não ser só de um interesse exclusivo. Você citou o fato da Sandra ter sido secretária de Agricultura, né, na gestão do teu pai. Pra você ter uma ideia, quando você lançou a tua pré-candidatura, e você sabe que campanha é o povo, né? Eu, por exemplo, era bem mais novinha nessa época, aí, mas eu estava procurando, acho que a mesma faixa de idade, né, Mabel? Procurando algumas informações.
pessoal das ONGs, por exemplo, dos animais, estavam chocados, dizendo que a Sandra Queiroz, quando foi secretária da Agricultura, queria implantar carrocinha na cidade, queria matar os cachorros. Sendo que hoje, a gente sabe que as leis mudaram, e ainda bem que mudaram, né? Então já não se admite mais discutir esse tipo de proposta. Mas como você vê isso? São outros tempos, Marely, né? E como eu te disse, a Sandra, ela vem nessa união e nós sempre vamos pensar naquilo que for o melhor. Talvez eu apresente uma proposta que seja diferente da dela, a gente vai pesar aquilo que é o melhor para a cidade. Inclusive, a gente fez isso agora, durante esse início do trabalho do plano de governo. Nós temos um pré-plano de governo, né, que nós já apresentamos, com algumas ideias, construído, inclusive, dentro da ideia do planejamento do Master Plan, né, que ele projeta Ponta Grossa para os próximos 30 anos. E a gente ainda vai abrir, vai colocar na internet, inclusive, esse pré-plano, para que as pessoas possam opinar e trazer mais ideias. Depois que nós lançamos, eu já conversei com várias pessoas que já me trouxeram outras ideias. Assim, eu tinha uma ideia, por exemplo, para algo na educação, e já me apresentaram outra que eu falei, opa, achei mais interessante, temos que sentar e ver o que vai ser melhor, evidentemente. Mabel, sobre os teus apoiadores de campanha, natural, né, no teu pré-lançamento, aí nós tivemos a presença do Beto Richa, até porque ele, além de ter sido governador do Paraná, hoje é deputado federal, aliás, ocupou a vaga que teu pai, né, não pôde ocupar por conta aí do processo que está respondendo. Mas o Beto Richa é presidente do PSDB no Paraná. Lá atrás ele estava com o Marcelo Rangel, com o Sandro Alex, né, isso se rompeu também. Mas o Beto Richa, como governador, teve, evidentemente, seus acertos, mas também teve seus erros. Ficou marcado, inclusive, com o pessoal da educação, por causa daquele episódio que ocorreu lá do protesto na Assembleia. Teve uma relação muito truculenta com os servidores públicos, mas, como eu disse, teve seus avanços também, inclusive por Ponta Grossa, né? Foram vários. Foi preso 3 vezes. Então, teve algumas situações ainda que o STF tenha anulado seus processos hoje, né? A gente precisa dizer isso, mas que acabaram prejudicando um pouco a imagem do Beto Richa aí, principalmente com servidores públicos. Você recentemente votou na Assembleia a favor da educação quando você votou contra a privatização da gestão das escolas, mas ao mesmo tempo está do lado do Beto Richa. Você acha que isso pode prejudicar a tua imagem na campanha? Como que você vê isso? Eu não vejo assim, Marely, né? Primeiro porque eu sou responsável pelos meus atos, né? Eu não sou responsável pelos atos dos demais, como eu não sou responsável, por exemplo, pelos atos do meu pai. Eu e ele mesmo, sendo pai e filha, a gente diverge em várias situações. Então, assim, para nós, o Beto é o presidente da Federação PSDB Cidadania, esteve aqui para concretizar, né, justamente a nossa pré-candidatura, até porque sempre tem alguém falando assim, mas não vai chegar até o fim, né? Então, ele veio justamente com esse objetivo de dizer que o PSDB Paraná está apoiando, inclusive disso no seu discurso, que a nossa pré-candidatura talvez seja a mais forte do Paraná, com mais chances do PSDB alcançar uma prefeitura, seja a nossa aqui em Ponta Grossa. Enfim, teve seus acertos, teve seus erros, né? Eu também não passo a mão na cabeça de ninguém, não puxo o saco de ninguém também, Marely, pelos acertos. Acho que é uma obrigação nossa, enquanto político, realmente trabalhar, buscar recursos, votar, enfim, né? E nessa questão da educação, foi, acho que, muito importante naquele momento esse posicionamento, né? Já me posicionava a favor da educação em outros momentos, mas era uma votação que demonstrava, né, de quem realmente estava ao lado dos professores. É isso que foi essa votação. Porque quando você tira a gestão do professor, do diretor, né, você está sucumbindo à educação. Quem mais entende de educação do que aquele que é o ativo da educação, que é o professor? E, infelizmente, nesses últimos anos, no nosso estado, a gente não está valorizando o ativo da educação, que é o professor. Muito pelo contrário, toda hora vem um baque em cima dos professores. Isso desmotiva o professor, né? Eu já vi professores da rede estadual me dizendo, Mabel, olha, eu estou pensando até em sair da rede estadual, porque a gente só leva pancada, a gente não é valorizado. Se a gente, por exemplo, tira um atestado, você perde lá o privilégio lá de escolher as aulas depois, né? Enfim. E, poxa, e você vai olhando toda a situação e você vê que está errado isso, né? Isso é uma coisa que eu combato lá na Assembleia Legislativa. Acho que a gente tem que valorizar o nosso professor, os nossos servidores. A gente estava, inclusive, falando essa semana sobre a questão da database. Né? O governador não mandou reajuste para o funcionalismo público. Todos os poderes enviaram reajuste.
apenas o executivo não enviou. Então, isso está errado, porque o servidor público, ele nos ajuda, né? E é ruim, eu acho que é ruim isso para o gestor, porque o servidor está te ajudando a administrar o Estado, por exemplo, no caso do governador, aqui no município está te ajudando, e você não valoriza ele. Inclusive está ocorrendo uma série de perseguições, né, aos professores que participaram Sim. da greve. Em Ponta Grossa nós tivemos uma diretora que foi afastada Sim. do Colégio Instituto de Educação, a professora Carmen, e agora recentemente o próprio secretário de Educação do Estado admitiu, né, aquela questão dos vídeos que foram enviados para pais e alunos com telefones vazados, quer dizer, são denúncias graves, né, envolvendo o Estado. Muito graves, né? Então a gente precisa estar atento. Oposição, né, faz muito bem esse trabalho na Assembleia lá. No que eu posso, eu auxilio também, voto. Eu não sou oposição, Marielle, porque eu gosto de ser independente. Porque haverá momentos em que o governo vai mandar coisas para a Assembleia que a oposição não vai gostar, por uma linha mais ideológica, mas que eu entendo que é bom. E aí eu vou votar sempre com o governo nesse sentido. Semana passada a gente teve, por exemplo, a criação de um fundo de infraestrutura para obras aqui no estado do Paraná. E a oposição foi contra. Eu fui a favor, porque eu entendo que essas obras precisam acontecer, né? Isso precisa acontecer para nós. Veja, mesmo sendo da pasta do Sandro Alex, que é meu adversário político, né? Mas eu votei a favor porque entendo que realmente a gente precisa fazer acontecer essas obras estruturantes no estado. Por outro lado, gostaria da tua opinião também, já que você falou do Sandro Alex, sobre esse modelo de pedágio que foi implantado no Paraná. Houve uma promessa, inclusive, né, do governador Ratinho Júnior, do próprio Sandro Alex, de que as tarifas diminuiriam em 50%. Isso a gente já viu que não aconteceu e nem teve reajuste ainda, nem atualização das tabelas, né, das tarifas. E um caos, né? Você que viaja para Curitiba todos os dias tem percebido isso. Marielle, esse é o pior pedágio do mundo. Eles prometeram o melhor pedágio, né, as melhores estradas do mundo, né, de acordo com parecido com as europeias e não sei o que, não sei o que. O que a gente está vendo é uma bagunça sem fim, coisas que prometeram e não cumpriram. Você viu que o Wi-Fi agora também já não vai mais acontecer, né, que foi uma grande promessa do Sandro Alex. Eu entendo que o Sandro Alex foi o mentor intelectual do pedágio, né? Ele conseguiu convencer as pessoas de que aquilo era muito bom. Aí, quando chegou na hora, ele passou lá para o governo federal e disse que a culpa não era dele. Então, quando tudo estava bom, que estava ali nas promessas, era ele. Aí, depois que, enfim, não aconteceu nada do que ele prometeu, a culpa é do governo federal. Essa semana ainda, eu fiz o relato na Assembleia, Marielle, de casos de saúde que as pessoas, elas, por uma lei estadual, elas têm o direito da isenção dos pedágios quando elas fazem tratamento de saúde fora do domicílio, né? Então, por exemplo, o caso era de uma moça aqui de Castro, que ela veio fazer tratamento de câncer na Santa Casa. Então, ela vem e volta todo dia, tinha isenção do pedágio, e agora a concessionária que assumiu negou esse direito a ela, porque, de acordo com a concessionária, como a estrada é federal e a lei é estadual, não vale. Um absurdo, né? Assim, eu não tenho nem para mim, a questão jurídica já está resolvida claramente, porque nós estamos dentro do estado do Paraná, a praça de pedágio está dentro do estado do Paraná, então uma lei estadual vale com toda certeza. Então você veja, aí prometeram um super pedágio, mas o que nós estamos vendo é um prejuízo da população enorme, como é esse caso que eu estou relatando. Sem contar nas obras de manutenção que deveriam acontecer antes do pedágio ser cobrado, que isso também foi prometido, não aconteceu. Vai levar pelo menos mais um ano para que as estradas estejam com a manutenção em dia. Enfim, ali no início, você via aquela bagunça da própria cobrança do pedágio. Uma hora não recebia cartão, outra hora recebia, enfim, aquelas filas enormes. Eu vou te contar que eu já aprendi todos os caminhos entre fazenda e desvio, porque a gente sai de Ponta Grossa, já olha lá no aplicativo e vê que tem um ponto parado, e a gente já vê onde que desvia, porque senão você fica horas e horas esperando sem conseguir passar. Lembro que também tive um episódio de ficar 8 horas no mesmo local, Marielle. 8 horas no mesmo local, sem comida, sem ter um banheiro, enfim, frio na época, eu lembro. E daí outras vezes, 2, 3, 4 horas. Já cheguei atrasada em sessão, já perdi sessão, porque eu vou e volto todo dia. Então, assim, uma bagunça sem fim. Prometeram, não cumpriram nada. Fabel, na entrevista que fizemos com a prefeita Elizabeth, pré-candidata à reeleição, a própria prefeita reconhece que
a maior fragilidade da sua gestão é a saúde, que você falou agora há pouco. E tem alguns temas, é claro, que vão ficar mais em evidência agora no período eleitoral, como, por exemplo, a questão do fechamento do pronto-socorro. Mas nessa entrevista, a prefeita colocou que ela apenas, são palavras dela, né, que ela apenas devolveu o pronto-socorro para o Estado, porque, segundo ela, é responsabilidade do Estado a questão de alta complexidade. E não deixa de ser, é responsabilidade do Estado, porém nós tínhamos, né, um hospital municipal. E quando a Elizabeth entregou o pronto-socorro para o EPG, que agora virou um ambulatório, não é mais um hospital, ela ainda estava com o Sandro, Marcelo, Ratinho, enfim, todo o grupo. Queria saber como que seria no teu governo, vamos supor, se você fosse eleito, você reabriria o pronto-socorro, como é que você vê toda essa questão? Bom, eu jamais teria fechado um hospital. Primeiro, porque nós tínhamos recém passado por uma pandemia, a gente teve uma dificuldade enorme, né, das pessoas procurarem leitos, né, enfim. Então, aí do dia para a noite, 60 leitos em Ponta Grossa deixam de existir. Ah, mas não é minha competência, é do Estado. Eu acho que nós, enquanto ente, né, toda a competência é nossa. Porque aquele hospital, ele atendia a população de Ponta Grossa. Então, como que não é tua competência? Você é prefeita. É óbvio que é tua competência cuidar da saúde da tua população. E aí, ela, numa questão aí de entregar para o Estado, né, de fazer uma economia, inclusive, ela chegou a falar, né, vamos fazer uma economia para investir em outras áreas. Então, poxa, eu nunca vi ninguém fazer economia em saúde, né? Você faz economia na parte administrativa, né, mas nunca em saúde. Nós, no nosso pré-plano de governo, Marelli, nós queremos construir um novo hospital municipal, que, evidentemente, não é de alta complexidade, mas para fazer alguns exames e cirurgias que eram feitas ali no pronto-socorro municipal. Por exemplo, um motociclista se acidentava, quebrava um braço. Ele era atendido no pronto-socorro, ele fazia a cirurgia ali dele no pronto-socorro e ia para casa. Hoje, esse mesmo motociclista, ele tem que ir para o hospital regional, né, que recebe a ortopedia, ou para o Bom Jesus, que também está recebendo, e nessa ele fica, às vezes, esperando 5, 10 dias para fazer a cirurgia, porque, enfim, o hospital regional está enorme, recebe, né, muitos casos, tem muitas cirurgias, não só eletivas como emergenciais, e você acaba ficando ali de uma coisa que era muito simples de resolver ali no pronto-socorro. Então, nós entendemos que dá para fazer um hospital municipal nesse porte, né, para atender essa baixa complexidade, até média, dependendo do caso, e que é importante que a gente tenha um hospital de portas abertas, porque hoje todos os hospitais de Ponta Grossa não tem mais porta aberta, né? Você tem que entrar na central de leitos. O próprio nosso hospitalzinho da criança, que antes a gente tinha o PAI ali, então elas entravam no PAI e já iam para o hospital, né, se fosse o caso de ter uma vaga, um leito. Hoje não, hoje a gente tem que pedir para Curitiba essa mesma vaga para entrar no nosso hospitalzinho da criança. Eu acho um absurdo isso. E mais do que isso, eu acho que a responsabilidade, claro, como prefeita, é da sua cidade, mas a gente sempre tem que pensar no todo. Quando se fechou o pronto-socorro municipal, não causou só prejuízo para Ponta Grossa, mas para toda a região. Porque o pessoal de Ipiranga, de Castro, né, que vinham, por exemplo, para o hospital regional aqui em Ponta Grossa, ele superlotou. Eu mesma atendo casos, às vezes, que você não acha vaga aqui em nenhum hospital de Ponta Grossa. E aí esses pacientes são submetidos a ir para Campo Largo, para ir para Curitiba. Tem casos até de pacientes indo para Castro, né? Você veja assim, mas não tem problema para Castro. Eu também acho que não tem. Tem vaga, tem que ir. Agora, nós somos uma referência, sempre fomos uma referência como polo, com vários hospitais grandes aqui na cidade. Então, esse prejuízo todo é um absurdo aqui. Com tantos temas aí para serem debatidos, né? Claro que mais para frente a gente vai conversar também sobre o plano de governo, né? Mais um período aí de campanha, estamos em pré-campanha, já fica o convite para outra entrevista. Claro. Mas o que a gente nota é que um dos candidatos, pré-candidatos, né? Que é o Marcelo Rangel, está tentando puxar o debate novamente para aquela disputa de esquerda e direita, né? Inclusive uma coisa que ele já fez em outras campanhas, né? Deixando de lado a discussão sobre propostas. Queria também a tua avaliação sobre isso. Eu acho que é intencional, inclusive, Marelli, porque numa eleição municipal, você não discute direita ou esquerda, você discute a cidade.
como a cidade está, o que precisa fazer pela cidade para que ela melhore, para que ela produza mais. E o Marcelo faz parte desse grupo, que está há 12 anos no poder, que arrebentou vários setores de Ponta Grossa, e evidentemente que ele não quer tocar nesse assunto, né? Ele quer dizer, eu sou o candidato da direita, né? Você é o candidato do Bolsonaro, apesar do Bolsonaro nem ter gravado ainda para ele nada, nem se ter ideia se vai fazer isso ou não. E até porque eu nem sei se ele é mesmo de direita, porque eu já vi também ele em outras situações mais tendencioso à esquerda. Então, assim, para mim, esse é um assunto que, direita e esquerda, eu sou de centro, eu não sou nem de direita nem de esquerda. A minha vice, por exemplo, é de direita, né? Declarada de direita. Mas eu estou pensando no que a gente pode fazer do melhor para a população de Ponta Grossa, inclusive com pessoas de todos os lados. E no nosso grupo, Marelli, e inclusive eu brinco que na minha própria equipe de trabalho, de assessores da Assembleia, nós temos uma divisão muito clara. Tem uns ali que são de esquerda e tem outros que são de direita, né? Então, a gente não está pensando nisso para a cidade, a gente está pensando naquilo, em propostas que sejam boas, né, para que a gente construa uma cidade melhor. Então, essa não é uma eleição de direita e de esquerda. Essa é uma eleição de situação de quem está no poder há 12 anos e de quem está agora sendo oposição, né, como nós fomos sempre oposição, desde a época do Marcelo Rangel, não somos uma oposição agora de eleição. Nós sempre falamos sobre o que estava errado, tanto no governo Marcelo quanto no governo Elizabeth. Num eventual segundo turno, poderia ter uma união entre você e o Aliel Machado? Eu não descarto, Marelli. Eu acho que quem estiver pensando no bem da população, né, se eu, por exemplo, vier a ir ao segundo turno... a gente tem que falar de hipóteses agora, né? A gente nunca sabe. Se eu vier a ir, eu acho que todos aqueles que quiserem somar nesse projeto que nós temos para Ponta Grossa e que queiram trazer contribuições melhores, com toda certeza serão bem recebidos. Como que está o andamento do plano de governo para a cidade? Aproveitar os últimos minutos aqui da entrevista para você destacar alguns dos pontos mais importantes. Olha, nós queremos investir muito em educação, Marelli. Claro que saúde será realmente prioridade, né? Porque a gente entende que a cidade está doente há muito tempo e a gente precisa reestruturar tudo isso. Mas educação vai ser esse pilar forte do governo, porque tudo passa pela educação. Não é um clichê dizer que a educação muda o mundo, é verdade. Então, a partir do momento que a educação se tornar forte, setores como segurança pública e até mesmo saúde se tornam fortes, né? Porque você trata de prevenção muitas vezes dentro da educação. Então, também tem a questão da inovação, né? Que tanto se fala hoje em dia em inovação. O que é inovação? É você fazer o que tem que fazer bem feito, né? Não ficar só no discurso. E a gente está falando muito também sobre capacitação, Marelli, no plano do governo. A gente entende que pode fazer cooperativas na cidade, capacitar as pessoas, desde aquele lá, né, que precisa mais do social da prefeitura, para que a gente tire ele dessa linha de pobreza, capacitando ele, mas em programas, nas capacitações que a cidade precisa. Não vamos criar, por exemplo, uma capacitação que a gente entende que não vai ter campo de trabalho. A gente tem que pegar as indústrias que nós temos nesse momento e ver o que vocês precisam, qual é o profissional que você precisa nesse momento para trabalhar. Porque aí a gente vai estar segurando o emprego e vai estar segurando renda para a cidade. Então, muito passa por isso. O plano, como eu disse, é pré-plano, né? Ele está em desenvolvimento. Quem que está desenvolvendo esse plano até para as pessoas saberem? A Sandra foi a responsável, né, por falar com várias pessoas, com vários técnicos, né? Muita gente trabalhou nisso. Como eu te disse, foi feito em cima também do Master Plan, que é aquele planejamento há 30 anos. Importante dizer isso, Marelli, porque a gente tem que pensar nesses 4 anos, né, nesses próximos 4 anos, naquilo que a gente vai fazer, que precisa melhorar, mas a gente tem que pensar que tem mais um futuro todo pela cidade. Um dia eu não vou mais estar aqui, você não vai estar aqui, mas os meus filhos vão estar, os netos das pessoas vão estar. Então a gente tem que pensar numa cidade para essas próximas gerações também, que infelizmente não foi pensado nesses últimos anos. E então a gente vai abrir o pré-plano na internet daqui uns dias, Marelli, para que a própria população olhe e veja, isso eu achei bacana, não, isso eu não gostei, olha, acho que dá para fazer isso, né, melhorar outra proposta. Enfim, a gente quer ouvir as pessoas porque, no fim das contas, é para a população tudo isso que a gente está fazendo.
Eu gostaria de agradecer a você, Mabel, por ter aceitado aqui o convite da entrevista para o blog da Marielle Martins. Como eu disse, mais para frente nós vamos conversar também, né, sobre plano de governo. Lembrando que todos os pré-candidatos e pré-candidatas foram convidados, né, para participar da entrevista aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço, Marielle, e estamos à disposição aí para as outras entrevistas, para falar mais um pouquinho desse plano de governo. Obrigada.